Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, vocês sejam todos muito bem-vindos. Este é o Tico, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu caçula, tá, gente? Bom, eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre mais um livro da querida Helena Ferrante, Um Amor Incômodo. Aguardem aí, é já já. Bom, pessoal, esse livro é de uma profundidade, assim, sobre a relação entre mãe e filha, pelo menos eu entendi assim, o quanto, por mais que a gente não queira, vamos ver se vocês me entendem, a gente se espelha na nossa mãe, nós mulheres, assim como os meninos se espelham no pai. Eu acredito que seja assim. Aqui a gente vai ter a história da Adélia, uma moça por volta dos 40 e poucos anos, que perde a mãe, ela é avisada de uma hora para outra que a mãe se afogou numa praia, se passa tudo lá perto de Nápoles, de Roma, né? E ela, ao mesmo tempo que se desespera, ela quer entender o que aconteceu com a mãe. Por quê? Veja bem, elas eram 3 irmãs, mas ela não se casou e ela, sendo a mais velha, é a que mais tinha contato, identidade com a mãe. Durante a história do livro, se passa, pelo que eu vi aqui, em poucos dias, porque a mãe falece, vai ter o enterro, tal, o velório primeiro, depois o enterro. Depois a Adélia vai para a casa da mãe, porque a mãe morava sozinha. Os pais dela eram separados. E vai até lá e descobre algumas coisas na casa da mãe. E aí começa a ter várias reminiscências do tempo de criança, do tempo de adolescente, coisas que foram acontecendo, a princípio que ela não compreendia, depois que ela começou a compreender melhor. A gente, quando é criança, a gente não observa muitas coisas, né? Muitas coisas no olhar da mãe da gente, no jeito mesmo da criação, digamos assim, porque quer queira, quer não, a criação dos filhos, mesmo hoje em dia, tá? Eu acredito, fica mais a cargo da mãe, né? Mesmo hoje em dia, nós sendo mulheres que trabalhamos e temos outras ocupações, mas os filhos sempre são, pelo menos para mim, tá? São prioridade, né? Para mim, meus filhos sempre foram prioridade. Então, eu quis, no início da minha vida de casada, eu parei de trabalhar, eu engravidei muito rápido, eu tive meus filhos, um atrás do outro, enfim, 2, né? Só um casal. E eu quis, pelo menos até uma certa idade, apesar de ter meus pais por perto, sempre me orientando, eu quis criá-los, digamos assim, né? Então, depois é que eu quis voltar a trabalhar fora, sabe? Eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso é algo que está fazendo falta nas crianças de hoje. Por isso eles estão tão ligados no eletrônico, né? Em atividades extracurriculares, porque hoje em dia as mulheres precisam trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar. A vida mudou muito, né? Mas vamos voltar aqui para a história. Então, veja bem, a Adélia, ela começa a ter lembranças dos outros tempos. Por quê? Porque antes de que tudo acontecesse, a mãe dela estava indo para a casa dela em Roma, tá? A mãe dela morava em Nápoles, estava indo em Roma. Periodicamente ela ia visitar a filha, fazia faxina, enfim, dava uma ajeitada lá na casa para ela, né? Isso me lembrou uns tempos atrás, entre eu e a minha filha, que eu também fazia o mesmo, quando ela morava em São Paulo e era solteira. Engraçado, né? Mas, enfim. E aí, ela pegava um trem, né? A Amália, o nome da mãe é Amália, pegava um trem para ir para casa da filha. E a filha percebeu que ela não tinha chegado. A princípio não se preocupou muito, porque ela falou, ela deve ter perdido o trem, ela vai pegar outro. Chegou o outro trem e nada. Aí ela telefonou para a mãe, porque já tinha celular, né? Telefonou para a mãe, não atendia. Até que ela recebe um telefonema da mãe, um telefonema estranho.
dizendo que ela estava com um homem e que depois ela voltava a ligar. Ela falou, mãe, mas oi, você está onde? Desligou. Ela fica desesperada, né? Mas será que minha mãe foi sequestrada? O que está acontecendo? Um percurso de 2 horas de trem? Aí passou um tempo, a mãe ligou de novo. Falou que estava numa praia, enfim. Ela estava meio que curtindo a vida. Só que aí a filha fica preocupada, vai até a polícia e tal. E depois, mais tarde, a mãe liga de novo, já à noite, dizendo que estava tudo bem, que ela ficasse tranquila, que ela ia agora tomar banho. E desliga. E deixa a filha desesperada, de preocupação, né? Eu fico me pondo no lugar, né? Eu também como filha, né? E aí, o que acontece? No dia seguinte, ela é avisada de que o corpo da mãe foi encontrado boiando na praia. E pasmem, ela sempre usava um tailleur azul marinho para viajar, para se sentir mais arrumada e tal. Ela é encontrada sem roupas, apenas usando um sutiã, imagine, boiando na água. E as roupas dela, a bolsa, documentos, nada foi encontrado. E ela fica desesperada, né? Ela fala, mas o que aconteceu com a minha mãe e tal. Mas enfim, aí vem o velório, né, tudo. E ela quer entender o que aconteceu. Ela começa a se lembrar que o pai dela, os pais dela são separados porque o pai dela sempre teve muitos ciúmes da mãe. E via coisas, pelo menos que eu entendi, onde não deveria ver, tá? Tudo ele achava que os homens estavam dando em cima da mãe. O que a gente entende é que a mãe dela era uma mulher muito bonita. Então, dá mais a italianada, né, gente? Eles davam em cima da mãe, na frente do pai, às vezes, sabe? Era aquela coisa, né? E ele era muito bruto. E ela acabou, depois que as meninas cresceram, ela acabou se separando e indo morar sozinha. E naquela época eles tinham um vizinho, eu entendi que era um vizinho, que eles davam o nome de Caserta. Quando ela era criança, ele era mais novo, naturalmente. Aparentemente ele era apaixonado pela mãe dela, né? Aparentemente não, ele era apaixonado. E ele andava atrás dela em tudo e por tudo. E aí a filha começou a desconfiar que esse homem que estava com ela no trem, provavelmente se encontraram por acaso, não sei, era o Caserta. E ela quer entender, ela procura ajuda do tio. Aí o tio não quer falar sobre esse assunto, né? Eles são muito machões, né? Que coisa toda. Aí ela vai procurar pelo pai. O pai, então, nossa senhora, não quer saber. Deve ser, eles falam um monte de palavrão, aquela coisa toda. E fica esse mistério, o livro todo. Então, depois vai passando, depois você vai ver, o final é surpreendente, né? O amor incômodo aqui, a gente fica um pouco em dúvida, né? Se era o Caserta pela Amália, né? Ou até se é o amor da Adélia, um amor estranho que ela tinha pela mãe. Então, tem esses dois tipos de amor, né? O amor filial e o amor entre um homem e uma mulher. Então, eu na verdade, fiquei na dúvida qual era esse amor incômodo. Eu tô mais para achar que era o amor do Caserta mesmo, que, pelo que deu para entender, ele amou ela a vida inteira. E eles praticamente não ficaram juntos. Era uma coisa muito, muito bonita até, apesar dos pesares que vocês precisam ler o livro para entender. Tá certo? Espero ter feito uma resenha sem dar spoilers. É difícil, viu? Mas olha, gente, Helena Ferrante, se você não conhece, conheça. Porque eu comecei lendo a quadrilogia napolitana, comecei com a Amiga Genial, que é o primeiro, adorei. E até então, há muito tempo atrás, até então eu não sabia que era uma quadrilogia. Aí depois que eu virei booktuber, eu fiquei sabendo que era. Aí eu fui pesquisar, inclusive fiz aqui uma leitura conjunta da quadrilogia, fez muito sucesso. Depois disso, nós lemos A Filha Perdida, lemos Dias de Abandono e agora Um Amor Incômodo, tá? Mas aí já são outros grupos, não foi o mesmo grupo. Inclusive, A Filha Perdida eu programei para ler novamente o ano que vem, porque as pessoas estão gostando muito da Helena Ferrante. Eu comecei com Dias de Abandono, as pessoas do grupo de leituras... Foi o grupo de leitura da Tuca? Eu não sei se foi ou se foi... foi. A gente leu o ano passado Dias de Abandono.
Este ano, no grupo de autores latinos, a gente está lendo Um Amor Incômodo. E o ano que vem nós vamos reler, no meu caso, A Filha Perdida. E se o pessoal gostar, eu posso colocar a quadrilogia napolitana. Eu acho os livros dela muito especiais para quem tem também descendência italiana, como eu tenho. Porque eu me sinto, quando ela descreve Nápoles, ou os arredores de Nápoles, ou mesmo Roma, porque ela é muito descritiva também dos locais. Eu me sinto como se eu estivesse lá, sabe? Eu tenho algo, acho que no sangue, né, que me faz lembrar daqueles lugares. Eu já estive em Nápoles uma vez só, muito rapidamente, mas bate aquela sensação, sabe? E então a gente sente, não sei explicar, é algo talvez de outras vidas, não sei, ou é descendência mesmo. Tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de colocar o positivo aqui, comente e compartilhe. Me diga aqui embaixo também se você já leu outros livros da Helena Ferrante, tá? Vou adorar saber. Um beijo, tchau!